Glória a Deus. Eu saldo a amada igreja em Cristo na santa paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus surpreende a gente a cada dia, né? A gente vê que Deus trabalha nas coisas pequenas e nas grandes também. Às vezes a gente pensa uma coisa, Deus faz outra totalmente diferente que a gente não imagina, né, irmão Walter? Presbítero Walter, a gente estava preocupado aqui, né, sobre a ministração do hino. E Deus surpreendeu a gente mais uma vez, toda a glória e toda a honra a Ele sempre, né, meus irmãos? Estou feliz por estar aqui na presença do Senhor, com os irmãos. E tem uma palavra de Deus aqui para os irmãos. O nosso texto base desta noite está em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10, já vá abrindo aí na sua casa, na sua Bíblia, no seu aplicativo, amém? Eu queria dar um pequeno testemunho antes para os irmãos. Eu pedi oração no grupo para uma bebê que se chama Lavínia. Ela tinha nascido com um problema genético e o abdômen dela nasceu aberto, né? É uma situação muito rara, que acontece com poucas crianças e é muito sério mesmo, tanto que tem um hospital lá em Curitiba que é especialista nesse tipo de anomalia. Essa criança ficou internada por 72 dias aproximadamente, passou pela cirurgia e, para a honra e glória de Deus, já está em casa com os pais, né? Isso é um milagre, assim, porque normalmente o que acontece é que o intestino fica para fora e ele exposto acaba criando infecção. E graças a Deus essa criança não teve esse problema, que é um problema muito sério que ocorre, né? E o segundo testemunho é sobre o Pedro, filho de um amigo meu, que também pediu oração, que ele passou por uma cirurgia. Ele nasceu aproximadamente uns 15 dias. E ele nasceu com um glaucoma congênito, né? Muito sério também, um problema na visão. E graças a Deus essa semana ele passou por uma cirurgia para corrigir e também já está melhor, graças a Deus. Então agradeço a intercessão que os irmãos fizeram nessas duas causas e outras também. Amém, irmãos? Vamos ler o texto, irmãos? Localizaram aí, Efésios capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão NVT. Amém? Capítulo 2, versos 8 ao 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Vamos fazer mais um minuto de oração, meus queridos? Senhor Deus, aqui diante da Tua santa palavra, Senhor Deus, venho te pedir mais uma vez a Tua misericórdia, que Teu Espírito venha nos dirigir, Senhor Deus, para que venhamos entender o que vem de Ti, ó Pai. O que vem de Ti, o que foi demonstrado pela Tua palavra, Senhor. Mostra-nos, Senhor, verdadeiramente o propósito a qual essa palavra foi enviada para nós nessa noite. Que o coração de cada um, Senhor Deus, esteja predisposto para receber a Tua palavra, recebê-la com entendimento, Pai. Que essa palavra fique guardada em nossos corações. Em nome de Jesus. Nós já te louvamos, já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, a história da igreja é uma das histórias mais bonitas que existe. Eu posso garantir para você. Hoje a gente diz que a igreja está passando por momentos difíceis, que a igreja está passando por tribulação. Isso a gente diz se a gente não conhece realmente a história da igreja. Porque o que a igreja passou nesse período, desde o início dela, desde quando ela foi fundada por Cristo, aquilo sim é tribulação. A gente vai ver um pouquinho nessa introdução aqui. E a igreja de Cristo, ela foi instituída inicialmente em Mateus, capítulo 16, verso 18. Quando Jesus fala para Pedro, pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali a igreja é instituída por Cristo. E quando Cristo fala sobre esta pedra, ele não estava falando sobre Pedro, porque senão ele diria sobre essa pedra. Quando ele fala sobre esta pedra, ele está falando sobre ele próprio. Ele é a pedra que edifica a igreja. E em Atos 2,
começa o que? A expansão da igreja. Tem a descida de Pentecostes, e aí os discípulos são todos cheios de poder de Deus para poder ministrar a palavra de Deus, pregar, né, com mais entendimento e com mais afinco a palavra de Deus. E aí a expansão começa inicialmente com a conversão de Paulo. Durante a sua viagem, Paulo estava fazendo uma viagem até a cidade de Damasco. Para quê? Paulo pediu uma carta para o governador da época para poder perseguir os cristãos na cidade de Damasco. Então ele estava naquele caminho, seguindo para a cidade de Damasco, com uma autorização para poder perseguir os cristãos da cidade de Damasco. E aí ele tem uma grande experiência com Deus, meus queridos. Jesus aparece para ele envolto em uma grande luz, ele fica cego na hora, e aí Jesus pergunta: Paulo, por que tu me persegues? E ali ele tem aquele encontro com Deus, e aquilo muda totalmente a vida de Paulo. Ele fica cego naquele momento, e ele só torna a ver 3 dias depois, quando Ananias, direcionado para o Senhor, vai até a casa onde ele estava para orar por ele. E quando o Espírito de Deus aparece para Ananias, o anjo de Deus, fala: Ananias, você vai orar por Paulo. Ananias fala: mas Senhor, esse é um perseguidor de cristãos. Ele já prendeu vários de nós. Mas aí Deus fala: ele é um varão valoroso, e ele vai sofrer muito por causa do meu evangelho. E Deus toma Paulo de uma forma, a conversão de Paulo é tão impressionante que a partir daquele momento ele muda totalmente de vida. Ele muda totalmente de vida. Passa de ser um perseguidor de cristão, passa a ser um dos maiores pregadores do evangelho. Isso é maravilhoso, como Deus tem o poder de mudar, como mudou a minha, como mudou a sua vida, transformar a vida das pessoas. E aí, quando ele chega, ele é curado, Paulo é curado, e Paulo, ele foi especialmente escolhido por Deus. Porque Paulo era hebreu, mas ele também era cidadão romano. Paulo era cidadão romano. E sendo cidadão romano, Paulo tinha acesso a todas as cidades que o Império Romano controlava. E o Império Romano, naquela época, controlava a maioria das cidades, tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Olha só que maravilha. Em Atos 22, versículo 3, Paulo mesmo diz: então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como são vocês hoje. E aí, no versículo 27, o comandante pergunta para Paulo: diga-me, você é cidadão romano? E aí Paulo responde: sim, eu sou. Então Paulo foi especialmente escolhido por Deus, porque ele era a pessoa certa para iniciar a pregação do evangelho aos gentios. E o muito interessante que ele falava grego fluentemente. E grego era a língua universal da época. Então todo mundo falava grego. Então, como Roma tomava conta de todas essas cidades, Roma tomou essas cidades, o grego virou uma língua universal. Então, o evangelho sendo pregado em grego ia alcançar muito mais os gentios. Olha como Deus especialmente escolheu Paulo. E Paulo foi criado e educado pelo doutor Gamaliel. Ele era um dos mais sábios da época, muito respeitado entre os judeus. E assim Paulo tinha um vasto conhecimento da Torá e dos ensinamentos dos profetas. Então Paulo estava foi preparado por Deus para poder espalhar o evangelho no meio dos gentios. Olha que em Atos 5:34 fala sobre Gamaliel. Nesse episódio aqui, Pedro tinha sido preso e Gamaliel intercede por ele. Atos 5:34, meus irmãos. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento, naquele momento do julgamento. E aí em Atos 5:38 e 39, Gamaliel diz: portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam fazer é meramente humano, logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los,
Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Então, o que ele fala aqui? Se Pedro, o que Pedro e os apóstolos estivessem fazendo, fossem coisa de homem, eles conseguiriam impedir. Mas se fosse coisa de Deus, não seria possível impedir. E olha nós aqui hoje, irmãos. Somos prova de que aquilo que começou ali nos apóstolos era coisa de Deus. Chegou até nós aqui, há mais de 2000 anos depois. Graças ao trabalho de evangelização dos apóstolos, principalmente de Paulo, que cheio do Espírito Santo, fez diversas viagens, fundando igrejas e espalhando o evangelho aos gentios. E a igreja chega ao Ocidente e chega à Europa, principalmente no mundo romano. Então, graças a esse trabalho árduo dos apóstolos, né, de continuar ali o ministério, de continuar pregando a palavra, fundando a igreja, Paulo faz várias viagens missionárias, e em cada viagem missionária que ele faz, ele funda uma igreja ali e espalha o evangelho. Cumpre o ide que Cristo ministrou sobre ele. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A igreja primitiva, meus queridos, era formada principalmente por gente simples e sem importância para a sociedade, com poucas posses. Mas esses irmãos eram muito generosos e se convertiam de coração e de espírito. Então, inicialmente, a igreja não era formada por poderosos. Existiam alguns, mas a maioria era gente simples, gente renegada pela sociedade, gente que era doente, Jesus curou e depois começou a seguir. Então, a igreja era simples. Atos 2, 42 e 47, olha só. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam, vendiam suas propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos, a igreja começou muito bem. A igreja começou muito bem. E, irmãos, eu queria falar um pouquinho agora, a gente vai falar um pouco da reforma, e a gente só consegue reformar aquilo que perde a forma, né? Então a gente vê que a igreja aqui começou com uma forma. Ela tinha uma forma deixada por Cristo e firmada na doutrina dos apóstolos. E a igreja, inicialmente, mesmo ela tendo essa forma, ela não era 100% perfeita. Não era perfeita. Por quê? A igreja era formada por homens. E os homens são imperfeitos. Por mais que a gente se esforce, a gente nunca vai chegar à perfeição. Em Atos mesmo, a gente vê o caso de Ananias e Safira, né? Que dá aquele mau testemunho de vender uma propriedade, reter um valor maior e falar que deu tudo lá no templo. No templo não, para os apóstolos. E a gente vê outros exemplos. Paulo mesmo corrige várias vezes a igreja na sua carta. Várias vezes ele corrige a igreja. Mas mesmo assim, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E aí, meus irmãos, que começa a ficar complicada a situação da igreja. A igreja começa a ser perseguida. Mas antes mesmo disso, a gente pode ver que Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, ele profetiza o que vai acontecer. Jesus próprio profetiza. Verso 12. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de falar-lhes sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo que responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem de contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão. Até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. Jesus avisou o que ia acontecer. Jesus previu o que ia acontecer.
Até Jesus foi perseguido, meus queridos. Em Mateus 2, verso 16. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que o diligente inquiriria dos magos. Jesus, logo após o nascimento, Herodes queria matá-lo, porque ele ia ser chamado rei dos judeus, e Herodes tinha medo de que Jesus tomasse o lugar dele. Só que um anjo aparece para José e fala: leve o menino para Nazaré. E aí José foge com o menino, e Jesus se livra, mas mesmo assim, muitos morreram nessa época aqui. Muitas mães choraram pelos seus filhos mortos nessa época. Jesus também é perseguido durante seu ministério várias vezes. Várias vezes Jesus foge de apedrejamento antes da sua morte, do seu sofrimento. Em João 8, 58 e 59, Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. E isso, Jesus dizer isso na frente dos fariseus, era uma ofensa para eles, porque os fariseus não reconheciam Jesus como Deus, não reconheciam Jesus como eterno. Então os fariseus fazem o quê? Então apanharam pedras para atirarem em Jesus, mas ele se ocultou e saiu do templo. Jesus foi perseguido, antes ainda da perseguição que causou a sua morte antes da sua ressurreição. E os seguidores de Jesus também foram perseguidos, meus queridos. Atos 7, capítulo 58, versículos 58 e 60. Atos, capítulo 7, versículos 58 e 60. Aqui é a história de Estevão, que também era um seguidor dos apóstolos. O que acontece com Estevão é que ele é acusado, levado para julgamento, e no julgamento ele faz, vocês podem ler aqui no capítulo 7 de Atos, ele faz um resumo da Bíblia, da Torá, do Antigo Testamento, vai falando até chegar em Cristo. E aí, no final, na hora que ele vai ser apedrejado, ele olha para o céu e vê os céus abertos e vê Jesus à direita do Pai. E aí, no final, o que eles fazem? Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo aqui? Paulo. Paulo participava. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou ao Senhor Jesus e disse: recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por esse pecado. E com isso, ele adormeceu. Ele olha para o céu e diz: Senhor, não os culpe por estes pecados. Então, a perseguição, ela seguiu a igreja desde o início, meus queridos. Mesmo na época em que o Atos foi escrito, após a ascensão de Jesus, Estevão, aí depois todos os apóstolos foram perseguidos e mortos, a coisa foi muito complicada. E nesse período aqui, a igreja começa a se espalhar mais ainda, porque por causa da perseguição, eles começam a se afastar, a fugir para lugares longe de Jerusalém, e ali eles fundavam pequenas igrejas também, dentro de casas, em locais pequenos, e o evangelho ia sendo espalhado, e o evangelho ia sendo pregado, e pessoas iam se convertendo, e a igreja ia crescendo. E numa das viagens de Paulo, a igreja chega até Roma. E Roma era o centro do mundo naquela época. Era a cidade mais importante, a cidade mais rica, o império mais rico. Era onde o dinheiro circulava. Era como se fosse os Estados Unidos agora. Roma era maravilhoso. E a igreja chega até Roma, a gente pode ver isso em Atos 28. E naquele tempo a igreja já era perseguida por ser contra o politeísmo romano. Naquela época havia milhares de deuses reverenciados pelo povo romano. Roma tinha a religião dela. E a religião de Roma era politeísta, ou seja, acreditava em muitos deuses. Milhares de deuses. Tinha um deus para cada coisa. Tinha um deus da colheita, tinha um deus do mar, tinha o deus do sol, tinha um deus para cada planeta. E aí o que acontece? Quando surgem os cristãos, aquele povo que adorava um só Deus, o único e o verdadeiro Deus, o próprio povo da cidade do Império Romano começa a perseguir. Porque era diferente do que eles conheciam. Começam a denunciar eles, começam a perseguir. Além disso, no Império Romano, eles consideravam o imperador como um deus.
Então ele tinha que ser reverenciado e adorado como Deus, teriam que ser levadas oferendas para o imperador, e os cristãos não poderiam fazer isso por causa da palavra de Deus. Eles sabiam que só existia um Deus, só um único merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. O único que é o Deus eu sou. Então por isso eles eram perseguidos em Roma. A igreja de Roma era perseguida e muitos eram mortos. Tem um filme muito interessante que chama Paulo de Tarso. E ele narra esse início da igreja, como eles eram perseguidos pelo próprio povo, nem era muitas vezes pelo império. O povo romano denunciava os cristãos. E eles denunciavam os cristãos também, porque os cristãos se chamavam como irmãos. Irmãos, por quê? Porque somos filhos do mesmo Deus. Começaram a denunciar os cristãos por incesto, por casar com irmãos, porque eles chamavam, o esposo chamava a esposa de irmã. Mas não porque eles eram irmãos de sangue, mas porque eles eram irmãos em Deus. E aí denunciavam eles por incestos. Começaram a denunciar ele por canibalismo. Os cristãos eram denunciados por canibalismo. Por quê? Jesus, no Evangelho, disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles falavam: olha, eles comem carne e bebem sangue. E aí eles eram denunciados, levados a julgamento, presos, mortos, encarcerados. Como aconteceu com os apóstolos em Atos, eles eram encarcerados, eles eram chicoteados, eles eram judiados. E a igreja continuava crescendo, meus queridos. A igreja continuava crescendo. E isso aconteceu para que se cumprisse o que Cristo disse lá em Lucas, como nós já lemos. Aí, meus queridos, a coisa fica um pouco pior por volta do ano 64 depois de Cristo. Há um grande incêndio no Império Romano. Grande incêndio que destrói uma grande parte da cidade. E aí, o povo da cidade começou a culpar quem? Nero, que era o imperador atual. Nero já tinha fama de ser meio louco. E aí, o povo de Roma começou a culpar Nero. Ó, Nero, você é culpado. Porque ele já tinha essa tendência. Já achavam que era louco. Nero observa que dos 14 distritos que foram queimados, dos 14 distritos de Roma, 4 não haviam sido atingidos pelo incêndio. Só 10 haviam sido atingidos pelo incêndio. E nesses 4 que não foram atingidos, eram exatamente os 4 onde tinha a maioria de cristãos, meus irmãos. Os 4 eram os que tinha a maioria de cristãos. E aí Nero, para tirar tirar a culpa das costas dele, ele falou: ó, provavelmente foram os cristãos que incendiaram Roma. Aí a coisa fica complicada. Aí realmente a perseguição foi feia, meus queridos. Os cristãos eram perseguidos, torturados, mortos, das mais variadas formas. Tem uma coisa que era terrível que era feita, meus queridos. Era besuntar os cristãos com óleo e colocar eles à noite para poder iluminar a cidade. É complicado. E eles foram tão perseguidos, que aí ali, naquela época, eles começaram também a se reunir em locais mais fechados, em cavernas, em casas. Então, eles não poderiam mais livremente professar sua fé no Império Romano. Mas a igreja continuou crescendo. Sabe por que a igreja continuou crescendo? Pensem comigo aqui. Quem morreria por uma mentira? Quem morreria por uma mentira? Se tudo que foi pregado para eles fosse mentira, se eles não acreditassem, você acha que eles dariam a vida por aquilo? Eles não dariam. Eles deram a vida deles, meus irmãos, tanto os apóstolos, como os pais apostólicos, como esses cristãos aqui do início da igreja, porque eles criam naquela verdade, aquilo era verdade para eles. Ninguém daria a vida por uma mentira. Aquilo era uma verdade, meus queridos. E aquilo, a cada cristão que era morto, outros olhavam, ao invés de ficar com medo, eles falam: se ele morreu por causa disso, isso é verdade. Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero conhecer esse evangelho. E a igreja crescia. Muitos outros cristãos foram martirizados. O cálculo é de 70 a 80 mil pessoas. Mas mesmo assim a igreja saiu vitoriosa. Como Jesus havia profetizado, as perseguições dos martírios dos cristãos foram um grande testemunho da credibilidade e confiabilidade do evangelho, meus irmãos. A cada cristão que morria, outros se convertiam.
A cada gota de sangue que caía na terra, brotava outros cristãos. Essa era a realidade da igreja na época. Tudo se cumpriu de acordo com o que Cristo falou. Cada vez que um cristão era levado para um tribunal, ele dava testemunho do evangelho de Cristo. Mais pessoas ouviam o evangelho e mais pessoas se convertiam a Cristo. Aí chega uma época em que a igreja enfrenta uma calma, aparece uma calma, que é quando Constantino se torna imperador de Roma. A situação se tranquiliza quando ele vira imperador. E o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Por quê? Constantino torna-se imperador, o Império de Roma era dividido em dois, e antes de uma batalha, Constantino tem uma visão. A lenda diz que a mãe de Constantino era cristã, seguia o cristianismo. E ele tem essa visão. A visão era a seguinte: ele vê uma cruz e uma voz chega para ele e fala: sobre este símbolo vencerás. Sobre esse símbolo vencerás. E aí ele vai para aquela batalha e vence a batalha. Depois daquilo ele falou: não, essa religião é verdadeira. O cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Aí a igreja enfrenta um período de paz. A igreja é pacificada. Porque o Império Romano assume, se liberta de todo aquele paganismo e assume o cristianismo como religião oficial. Aí a religião cristã passa a ser a religião de Roma. O cristianismo finalmente tem tempo de paz, mas aí as coisas começam a desandar. As coisas começam a sair da forma deixada por Cristo e posteriormente pelos apóstolos. A igreja deixa de ser uma religião dos pobres e excluídos e passa a ser a religião da nobreza. Heresias e atitudes antibíblicas que eram comuns aos romanos são incluídas na igreja. Entre elas, queimar incenso, acender vela, fazer oração por mortos, roupas sacerdotais. Porque se a igreja torna-se a igreja da nobreza, a nobreza não pode se vestir igual os pobres se vestiam na época. Se eu começo a frequentar um templo, o templo não pode ser uma casa simples, não. Começaram a se construir templos vultuosos, templos grandes, templos gigantes, cheios de coisas, cheios de mármore, coisas que não eram necessárias para o evangelho. E aí começam a se inserir imagens, culto aos santos. A igreja se deixa moldar por Roma, em vez de moldar Roma. A igreja se deixou impregnar por toda aquela idolatria, por todas aquelas coisas antibíblicas que Roma fazia. A igreja não conseguiu se sustentar no meio daquela prosperidade toda, no meio daquele, sem perseguição, né? E a gente vê futuramente, depois, um pouco mais para frente, que já a igreja romana insere a adoração de Maria como intercessora e adjutora de Cristo. As missas começam a ser ministradas em latim e era proibida a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia só era permitida para o alto clero, só para os bispos, só para aqueles que estavam no alto clero. A igreja se perde. A igreja entra no seu período negro. A partir daí, a igreja perde a sua forma. Posteriormente, são instituídos o papado, a doutrina que a Bíblia só poderia ser interpretada por um sacerdote. Eu não poderia ler a Bíblia e interpretar por mim mesmo. Eu teria que ler a Bíblia, eu nem poderia ler a Bíblia teria que ser ministrada para mim por um sacerdote. E através do magistério, que era o ensino da igreja romana. E aí começa a oração por mortos, começam a acreditar na mediação e veneração dos santos. Tem cruzadas, meus irmãos. As cruzadas aconteceram por quê? Porque os muçulmanos tomaram Jerusalém. O Papa então, que era o Papa então fala que é o seguinte, que se você assumisse que você fosse para a cruzada, lutasse lá para tomar Jerusalém, você teria seus pecados perdoados. E aí um monte de gente vai para Jerusalém tomar e tem uma carnificina, gente é morta.
E aí a igreja entra no seu período negro, meus irmãos. E o Papa que institui as cruzadas foi o Papa Urbano II. Houveram várias cruzadas, muitas pessoas morreram por causa disso. Acreditando que se elas fossem lá e tomassem Jerusalém, elas teriam entrada direta no paraíso. Esse período negro da igreja durou até por volta de 1500. E por volta de 1500, com o intuito de conseguir verbas para construir a Basílica de São Pedro, o Papa da época, o Papa Júlio II, aumentou a venda de quê? De indulgências. Indulgência era que você poderia comprar o perdão dos seus pecados. Com dinheiro, com um valor, com uma terra. E esse pagamento era feito à igreja. E a redenção poderia ser comprada. Isso foi o estupim, o início de um movimento contra as barbaridades que estavam sendo feitas em nome de Deus. E esse movimento foi chamado a Reforma Protestante. E aqui a gente vai ver o mínimo que a gente tem que saber sobre isso, meus queridos. Vamos ler aqui a primeira carta de Pedro, pode abrir aí na sua casa, capítulo 3, versículo 15 e 16. 1 Pedro 3, 15 e 16. Olha o que Pedro fala para a gente. Antes, santifiquem-se, Cristo como Salvador no coração. Estejam sempre preparados para responder qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que vos falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. A gente tem que estar sempre pronto para falar qual que é o motivo, qual que é a razão da nossa fé. Da onde vem a nossa fé? Da onde nós viemos, meus irmãos? Qual é a história que nos trouxe até aqui? A gente tem que ter consciência disso, para não falar que agora a gente está sendo perseguido, que agora a igreja está sendo perseguida, não. Graças a Deus ainda a gente tem a liberdade de pregar o Evangelho. Graças a Deus a gente ainda pode andar com a Bíblia aí embaixo do braço na rua. Graças a Deus a gente está aqui com a porta da igreja aberta, com alguns irmãos aqui. Então, a gente sabendo o que aconteceu, a gente valoriza o que a gente tem hoje. Nesse período de 1500, vários tentaram reformar a igreja. Mas aí o que acontecia? A igreja perseguia esses irmãos. Tem o caso de John Huss. John Huss, ele tentou fazer um movimento para poder mudar a igreja. Ele tentou lutar contra esse movimento de indulgência, de que dizia que você conseguiria comprar a sua salvação. Esse movimento de que Maria também era intercessora junto com Jesus. O movimento antibíblico, ele tentou, mas ele foi morto pela própria igreja. John Huss é queimado vivo. Em 1415 ele foi queimado vivo. E ele morre cantando um hino, um cântico de Davi. Ele morre cantando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que um dia Deus começa a trabalhar no coração de um monge agostiniano no interior da Alemanha. Ele era um estudante de direito e teve uma experiência com Deus. Um dia, após voltar de um bar com os amigos, um raio atingiu ele durante uma tempestade. Naquele momento, ele sentiu o risco de morrer sem salvação. Ele se torna monge. Mas mesmo assim ele tinha muita dificuldade de entender o que era a justiça de Deus. O termo justiça de Deus causava medo, até que um dia, meus irmãos, ele lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele tem uma iluminação. Lutero é esse homem. Ele tem uma iluminação de Deus. Quando ele está lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Olha o que está escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele falou: peraí, mas se o justo vai viver pela fé, por que todo esse sacrifício? Por que todo esse dinheiro? Por que toda essa pompa? Sendo que é só necessária a fé. É só necessária a fé. E aí ele teve esse estalo. Ele começa a estudar a Bíblia como um monge agostiniano. E aí ele nota que a igreja está muito fora dos princípios deixados por Cristo e pelos apóstolos. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele vai até a igreja de Wittenberg
e prega na porta da igreja as 95 teses contra a atual situação da igreja. Ele foi muito corajoso. Chegou lá e pregou. Essas 95 teses você encontra na internet, você pode ler. E você pode ver que ele vai totalmente contra o que estava sendo feito pela igreja romana. A intenção dele inicialmente, meus irmãos, não era dividir a igreja. Era reformar a igreja. Fazer a igreja voltar à forma inicial, à doutrina dos apóstolos, aquilo que Jesus deixou. Mas aí ele é levado para ser julgado, e naquele julgamento ele é considerado herege e é excomungado da igreja. Mas ele não desiste, ele escreve várias cartas, vários livros, e ele traduz a Bíblia para o alemão. Esse foi um ponto especial da igreja protestante, quando a Bíblia é traduzida para o alemão, porque até então a Bíblia era em latim. E nem todo mundo falava essa língua. E aí os irmãos lá da Alemanha conseguiam ler a Bíblia por si só. Eles conseguiam ler a Bíblia. E a Bíblia que a ilumina, meus irmãos, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, o homem se perde, meus queridos. E era isso que estava acontecendo com a igreja. A palavra de Deus foi retirada. A palavra do Papa valia mais do que a palavra de Deus. E aí a igreja entrou no seu período negro. Mas como Deus sempre tem um remanescente, Deus sempre tenta resgatar o seu povo, meus queridos. No Antigo Testamento a gente vê várias tentativas. A gente vê Jeremias, a gente vê Isaías, ou a gente vê Noé, ou a gente... Todas as tentativas de Deus tenta resgatar o seu povo da perdição. E Deus levanta esse homem para fazer esse trabalho. Ele inicia esse trabalho que depois é continuado por outros. A doutrina da igreja é escrita naquele momento novamente e é continuada por outros. E o resumo mínimo que precisamos saber sobre as teses defendidas por Lutero na Reforma é o seguinte. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus glória. São 5 solas da Reforma Protestante. Vou passar rapidamente por eles aqui, porque o tempo já está se estendendo. Somente a fé, meus irmãos. Sola fide. Hebreus 11:1. Eu vou ler aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé, meus irmãos. A igreja romana pregava a compra de indulgências para a salvação. A Reforma diz que a salvação é pelo sacrifício de Cristo mediante a fé. E a fé, meus queridos, não é só um bom sentimento, acreditar que vai dar certo, não. Aqui é a fé em Jesus Cristo, a fé no sacrifício dele na cruz, a fé que ele veio para salvar a humanidade. Aí a igreja também dizia que, a igreja da época dizia que a salvação poderia ser alcançada por obras. E para isso, usavam o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio das obras? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Mas só que Tiago estava enfatizando aqui que as obras demonstram a fé. Se você tem fé, automaticamente você vai querer realizar as boas obras. E não as boas obras te levam à salvação. As boas obras são testemunhos de alguém que tem fé. Por mais que você se esforce, por mais que você ajude, você pode vir dar todo o seu valor aqui dentro da igreja, você pode ajudar todos os pobres da terra. Se você não tiver fé, se você não acreditar que Cristo é o Salvador, toda essa sua obra é vã. Você está fazendo essa obra para você não está fazendo essa obra para Cristo. Porque tem muita gente aí que faz boas obras, meus irmãos, mas nem todos são salvos. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Dá para entender? Você não é salvo pelo que você faz de bom. Você é salvo para fazer coisas boas. Efésios 2, versos 8 ao 10, nós já lemos, vou ler de novo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar.
Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras para as quais Ele de antemão planejou para nós. Somos salvos pela graça por meio da fé. E nem isso é nosso, meus irmãos. É um presente de Deus. E não é uma recompensa pelas boas obras, por quê? Porque se o homem fosse recompensado pelas boas obras, ele ia falar, eu me salvei. Eu me salvei pelas minhas obras, mas não, meu irmão, quem te salvou foi Cristo, quem te comprou foi Cristo, quem te redimiu foi Cristo, as suas obras não te salvam. Nossa fé, meus irmãos, nossa fé não é cega, não é uma fé cega. Muitos falam aí que fé é você só acreditar. Não, nossa fé tem evidências, como a gente pode ver no Salmo 19, verso 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. A natureza, a criação declara que Deus existe. Então a nossa fé não é simplesmente uma crença cega. Não. Deus fala conosco. Deus nos deixou a sua palavra. Deus nos criou. Há evidências de que Ele existe. Segundo ponto é só a graça. Somente a graça. O homem, naturalmente pecador, e não há nada que ele faça que o justifique diante de Deus. O ato de justificação e salvação do homem se dá pela graça e misericórdia de Deus. O homem, em sua natureza, estava destinado à morte por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela sua redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente não merecia isso aqui, meu irmão. Ninguém merecia ser salvo. A gente estava destinado à morte. Deus, pela sua misericórdia, envia o Filho dele para se sacrificar, para nos redimir dos nossos pecados e para nos levar para o céu. Graça é favor imerecido. Acontece quando Deus se abstém de castigar uma pessoa culpada e decide amá-la e dar a ela coisas que, devido ao nosso pecado, nós não merecíamos. A misericórdia de Deus é a compaixão de Deus por nosso sofrimento. A misericórdia é você tratar uma pessoa exatamente da forma oposta que ela merece. A misericórdia não pode ser comprada. A graça não pode ser comprada. É dom de Deus. A cruz é Deus pagando a nossa dívida para com Ele mesmo, porque Deus é justo. Deus é justo. E Jesus morrendo na cruz é Deus pagando a nossa dívida para com Ele mesmo, por causa da justiça de Deus. Aleluia. E somente a Escritura, meus queridos. A Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé e conduta. Ela é suficiente e capaz de interpretar a si própria. O próprio Jesus usou as Escrituras em Mateus 4, quando ele é tentado no deserto pelo inimigo. E não sei se vocês repararam, o nome do nosso ministério é a Igreja Evangélica do Fundamento Bíblico. A Bíblia deve fundamentar a igreja. Quando a igreja se afasta da Bíblia, ela perde a forma. E aí é necessário, de novo, uma reforma. Por isso que a igreja, muitas vezes, dá mau testemunho na terra. Porque ela se afasta do Evangelho, ela se afasta do sola Escritura. E o que foi importante, né, na época da reforma foi a criação da imprensa. Começaram a ser impressos os livros. E qual livro foi mais impresso na época da criação da imprensa? A Bíblia Sagrada. E aí a Bíblia Sagrada se espalhou. E a Bíblia Sagrada se espalhando, muitas mais pessoas tiveram conhecimento do Evangelho genuíno e puro. E muito mais conheceram só a Escritura. E isso ajudou o processo de reforma da igreja. Porque eu não precisava de alguém vir aqui e ler a Bíblia para mim. Eu poderia, na minha casa, ler a Bíblia. Como os cristãos lá da igreja bereana. A pessoa estava aqui ministrando, ele estava lá conferindo na Bíblia para ver se era aquilo mesmo que estava sendo pregado, era a verdade bíblica. Isso é importante. A igreja deve ser guiada e conduzida pela Escritura da Bíblia. A Escritura Sagrada.
Próximo ponto é somente Cristo. Solo Christus. A gente pode ler aqui Atos, capítulo 4, versos 11 e 12. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra, olha só, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos. Somente Cristo traz a salvação. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Não há outro. Não há outro. É isso que quer dizer. Só os Cristos. Você não precisa da intercessão de um bispo, de um pastor. Você não precisa. Você pode chegar diretamente a Cristo, dobrar o seu joelho aí na sua casa e ser tocado por Ele. Cristo. Não existe intercessão por mais ninguém. Só Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. Ele deu a vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Há só um Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Jesus Cristo. E em João 14, 6, disse Jesus: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho para a igreja chegar até Cristo, até Deus. É Cristo, o único caminho. E o último ponto dessa noite, meus queridos, para a gente orar, é somente a Deus glória. Só lhe deu glória. Pedro mesmo se recusa a receber a adoração na casa de Cornélio. Quando Pedro vai visitar Cornélio, impelido pelo Espírito de Deus, Cornélio se ajoelha. Veio ao encontro dele, se ajoelha, ele se prostra. E começa a adorar Pedro. Mas Pedro o levantou e disse: fique em pé, eu sou apenas um homem como você. Pedro não aceita a adoração. Porque Pedro tinha a consciência de que o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor é Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Como o irmão Walter disse aqui na abertura do culto, tudo que nós fazemos tem que ser para a glória dele. Ele é o único merecedor de ser glorificado. Nossas palavras, nossos atos, nossas músicas, nossa vida deve ser para a glória deles. Deve ser para a glória de Deus, meus irmãos. Para a glória dele. Portanto, meus queridos, se de tudo que eu falei aqui, você fosse guardar uma frase, eu queria que você guardasse a seguinte frase: a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, para a glória de Deus. A salvação é pela graça, somente pela graça, através da fé em Jesus Cristo, para a glória de Deus. É nisso que nós cremos, meus irmãos. Somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e só a Deus glória. Nunca nos esqueçamos, irmãos, que para essa palavra chegar até nós, foi devido ao sacrifício e sangue de muitos, muitos mesmo, meus queridos. Semana passada mesmo, um cristão egípcio foi morto pelo Estado Islâmico. Ele foi morto pelo Estado Islâmico, um cristão egípcio. Porque acreditava nessa palavra aqui. Isso ainda acontece, a igreja ainda é perseguida. Então vamos ter no nosso cotidiano o hábito de orar pela igreja que é perseguida. Porque nem todos os países têm a liberdade que nós temos aqui no nosso. E essa palavra que Jesus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, e eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos orar pelos enfermos, meus queridos? Vamos orar pelos enfermos? Amém? Tem algum pedido de oração aí, meus irmãos? Não? Amém. Então vamos orar pela irmã Alice, a pequena Alice, pela irmã Lavínia e por todos que estão passando por um momento de enfermidade, né? Vamos continuar apresentando a vida do Pedrinho também, né? Que teve o problema na visão. E vamos continuar apresentando a vida de todos que estão passando por esse momento de enfermidade. Amém, meus queridos? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra que nos exorta, que nos ensina. Nós te agradecemos, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz, por tudo que o Senhor fez, Senhor Deus, para que essa palavra chegue até aqui hoje.
Nós sabemos que o Senhor é todo-poderoso e que o Senhor trabalhou no meio da história, Senhor, para que seu evangelho se espalhasse por todo o mundo. E nós clamamos, Senhor, nessa noite, por todas as pessoas, Senhor, que estão passando por momentos de enfermidades, que são enfermos. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida da Alice em tuas mãos, guarda ela, protege. Livra, Senhor, ela de todo o mal, de toda a enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, toma a vida do Pedro, Senhor, toma os olhos dele, Senhor Deus. Ajuda para que ele possa voltar a enxergar normalmente, Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia de todos os irmãos que estão passando por esse momento, Senhor, pela Covid-19, por essa doença. Tem misericórdia da vida daqueles que estão entubados nesse momento nas UTIs, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, daqueles, Senhor Deus, em nome de Jesus, que trabalham na linha de frente. Aqueles que estão, Senhor Deus, tratando essas pessoas que estão doentes, os médicos, os enfermeiros, a equipe de limpeza do hospital, todos os que se transportam, Senhor Deus, em nome de Jesus, dá força, dá sabedoria aos cientistas, ó Pai. Tira, Senhor, toda a ambição, Senhor, dos políticos. Tira, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, venha tomar a mente, o coração dos políticos dessa nação e de todo mundo, para que, Senhor, em nome de Jesus, eles possam tomar as melhores decisões, para que essa nação, esse país, esse mundo seja liberto dessa enfermidade, em nome de Jesus. Nós te louvamos e nós te agradecemos por essa maravilhosa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Que o grande e maravilhoso amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, que está sobre nós, permaneça hoje e para todo sempre, e a Igreja de Cristo confirme com amém. Amém. Glória a Deus. Amém.